Todos os paradoxos de viagem no tempo. Explicados. O paradoxo do avô. O paradoxo do avô ocorre quando um viajante do tempo volta no tempo e impede que seu próprio avô conheça sua avó, impedindo assim que o pai do viajante do tempo nasça. Isso, por sua vez, impediria que o viajante do tempo nascesse, tornando sua viagem no tempo impossível. É um exemplo clássico de como alterar o passado poderia criar inconsistências lógicas na linha temporal. O paradoxo bootstrap. O paradoxo bootstrap, também conhecido como paradoxo ontológico, acontece quando um objeto, informação ou evento existe sem um ponto claro de origem. Por exemplo, imagine um viajante do tempo que traz um livro do futuro para o passado e esse livro se torna a inspiração para o autor original escrevê-lo. A questão surge: quem originalmente escreveu o livro? O paradoxo cria um loop circular de causalidade sem um começo claro. Paradoxo da predestinação. O paradoxo da predestinação ocorre quando a tentativa de um viajante do tempo de mudar o passado, na verdade, causa o evento que eles estavam tentando prevenir. Neste cenário, as ações do viajante do tempo se tornam parte da linha temporal estabelecida, criando um loop fechado de causa e efeito. Por exemplo, um viajante do tempo volta no tempo para prevenir um incêndio, mas acidentalmente causa o incêndio em sua tentativa de impedi-lo. Paradoxo do efeito borboleta. O paradoxo do efeito borboleta é baseado na ideia de que pequenas mudanças no passado podem ter consequências significativas e imprevisíveis no futuro. Neste paradoxo, um viajante do tempo faz uma mudança aparentemente insignificante no passado, como pisar em uma borboleta, o que leva a alterações drásticas no presente ou futuro. Este paradoxo destaca o potencial para consequências não intencionais na viagem no tempo. Princípio da autoconsistência de Novikov. O princípio da autoconsistência de Novikov sugere que quaisquer ações tomadas por um viajante do tempo sempre fizeram parte da história, impedindo assim paradoxos. De acordo com este princípio, é impossível para viajantes do tempo mudarem o passado de uma forma que criaria um paradoxo. Em vez disso, suas ações sempre seriam consistentes com a linha temporal estabelecida, garantindo coerência lógica. Paradoxo do encontro consigo mesmo. O paradoxo do encontro consigo mesmo ocorre quando um viajante do tempo encontra uma versão passada ou futura de si mesmo. Esta situação levanta questões sobre livre-arbítrio e determinismo. Se o viajante do tempo conhece as ações de seu eu futuro, ele está destinado a repeti-las. Ele pode escolher agir diferentemente. Este paradoxo explora a natureza da identidade pessoal e causalidade em cenários de viagem no tempo. Paradoxo de Bilkin. O paradoxo de Bilkin ocorre quando um viajante do tempo tenta burlar ou prevenir um evento futuro conhecido de acontecer. O paradoxo surge da impossibilidade lógica de tanto conhecer o futuro com certeza quanto ter a habilidade de mudá-lo. Se o futuro pode ser mudado, então não era conhecido com certeza. Se é conhecido com certeza, não pode ser mudado. Paradoxo de Polchinski. Nomeado em homenagem ao físico Joseph Polchinski, este paradoxo envolve uma bola de bilhar entrando em um buraco de minhoca, emergindo no passado e colidindo com sua versão mais jovem, impedindo-a de entrar no buraco de minhoca em primeiro lugar. Isso cria uma inconsistência lógica, onde a bola tanto entra quanto não entra no buraco de minhoca. O paradoxo desafia nossa compreensão de causa e efeito em cenários de viagem no tempo. Paradoxo dos gêmeos. Embora não seja estritamente um paradoxo de viagem no tempo, o paradoxo dos gêmeos está relacionado aos efeitos da dilatação temporal na relatividade especial. Descreve um cenário onde um gêmeo viaja em velocidade próxima à da luz e retorna para encontrar seu irmão terrestre mais envelhecido. Este paradoxo,
que na verdade é um fenômeno comprovado, demonstra como o tempo pode passar diferentemente para objetos se movendo em velocidades diferentes. Paradoxo de Fermi. Na viagem no tempo, este paradoxo, inspirado pelo paradoxo de Fermi original sobre vida alienígena, questiona por quê. Se a viagem no tempo para o passado é possível no futuro, não vemos viajantes do tempo em nosso presente. Sugere que ou a viagem no tempo para o passado é impossível, ou que sociedades futuras escolhem não usá-la, ou que viajantes do tempo estão presentes, mas não detectados. Paradoxo das múltiplas linhas temporais. Este paradoxo surge da ideia de que a viagem no tempo pode criar linhas temporais alternativas, embora este conceito potencialmente resolva muitos paradoxos de viagem no tempo, permitindo mudanças sem afetar a linha temporal original, levanta novas questões sobre a natureza da realidade e as consequências de criar múltiplas versões da história. Paradoxo do efeito observador. Este paradoxo é baseado no princípio da mecânica quântica de que o ato de observar um sistema inevitavelmente o muda. Na viagem no tempo, a mera presença de um observador do futuro poderia alterar o passado, potencialmente mudando o futuro de onde vieram. Isso cria um paradoxo onde o ato da viagem no tempo em si muda a linha temporal. Paradoxo das armas temporais. Este paradoxo envolve o uso de viagem no tempo para a guerra. Se é possível mudar o passado, teoricamente alguém poderia prevenir uma nação inimiga de existir. No entanto, isso poderia levar a um ciclo sem fim de alterações temporais, enquanto cada lado tenta superar o outro através do tempo, potencialmente desestabilizando toda a linha temporal. Paradoxo do conhecimento futuro. Este paradoxo surge quando um viajante do tempo traz conhecimento avançado ou tecnologia do futuro para o passado. Se este conhecimento altera significativamente o curso do desenvolvimento tecnológico, ele poderia prevenir que o futuro que produziu esse conhecimento jamais ocorresse, criando um paradoxo. Paradoxo da comunicação temporal. Este paradoxo envolve enviar mensagens através do tempo. Se é possível enviar informações para o passado, teoricamente alguém poderia enviar mensagens para... No entanto, se essas mensagens são consistentemente seguidas, poderia levar a um futuro onde não há razão para enviar as mensagens em primeiro lugar, criando um paradoxo. Paradoxo da invenção da viagem no tempo. Este paradoxo ocorre quando a invenção da viagem no tempo em si depende de viajantes do tempo futuros. Por exemplo, se a chave para criar uma máquina do tempo é trazida do futuro, cria um loop onde a invenção não tem ponto claro de origem. Este paradoxo questiona a natureza do progresso tecnológico e causalidade. Paradoxo da doença temporal. Este paradoxo considera as implicações biológicas da viagem no tempo. Se um viajante do tempo trouxer de volta uma doença do futuro para a qual a humanidade ainda não desenvolveu imunidade, poderia causar uma pandemia no passado. Esta pandemia poderia então mudar o futuro de formas que impedem a doença de se desenvolver em primeiro lugar, criando um paradoxo. Paradoxo da herança temporal. Este paradoxo ocorre quando um viajante do tempo herda algo de si mesmo. Por exemplo, um viajante poderia receber um relógio de seu eu futuro, usá-lo por anos e então viajar de volta no tempo para dá-lo ao seu eu passado. Isso cria um loop onde o relógio não tem ponto de origem e não envelhece, desafiando as leis da termodinâmica. Paradoxo do viajante do tempo de Schrödinger. Inspirado pelo famoso experimento mental do gato de Schrödinger, este paradoxo considera um cenário onde as ações de um viajante do tempo no passado podem ou não ter alterado o presente. Até que o viajante do tempo retorne ao seu tempo original, o presente existe em uma superposição de estados, tanto mudado quanto inalterado. Este paradoxo explora a interseção da mecânica quântica e viagem no tempo. Paradoxo da loteria temporal. Este paradoxo ocorre quando um viajante do tempo usa conhecimento de eventos futuros para ganho pessoal,
como ganhar na loteria. Se muitos viajantes do tempo fizessem isso, poderia alterar significativamente os sistemas econômicos e a própria natureza da probabilidade. Este paradoxo explora as consequências potenciais de usar viagem no tempo para benefício pessoal. Paradoxo da vida após a morte temporal. Este paradoxo explora as implicações filosóficas da viagem no tempo em conceitos de vida após a morte. Se uma pessoa morre em um período temporal, mas continua a existir em outros devido à viagem no tempo, surgem questões sobre a natureza da morte e da alma em um universo onde o tempo não é linear. Paradoxo da democracia temporal. Este paradoxo considera o impacto da viagem no tempo em processos democráticos. Se viajantes do tempo pudessem votar múltiplas vezes na mesma eleição visitando o mesmo dia repetidamente, poderia minar os princípios da democracia e levantar questões sobre representação justa em um mundo com viagem no tempo. Paradoxo da influência artística temporal. Este paradoxo ocorre quando um viajante do tempo introduz estilos artísticos ou obras do futuro ao passado. Se essas introduções influenciaram significativamente o desenvolvimento da arte, poderia prevenir que os movimentos artísticos futuros que os inspiraram jamais ocorressem, criando um loop de influência artística sem origens claras. Paradoxo da evolução temporal das espécies. Este paradoxo considera o impacto da viagem no tempo na evolução das espécies. Se viajantes do tempo consistentemente interferirem com ou alterarem o ambiente do passado, poderia mudar significativamente as pressões evolutivas nas espécies, potencialmente prevenindo a evolução dos próprios viajantes do tempo.